Assentados mesmo, curvemos a cabeça, fechemos os olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria estarmos aqui na Tua presença para estudar a Tua palavra. Pedimos sabedoria, pedimos a Tua graça, pedimos que o Senhor permaneça aqui no meio de nós, que o Espírito Santo se movimente aqui dentro, aquecendo o nosso coração, preparando o nosso coração, e que essa mensagem de hoje possa produzir em nós o maior milagre, que é a conversão do nosso coração. Abençoa também os internautas, abençoe também a nossa família, a quem nós representamos aqui, e fala conosco de forma especial. Nós pedimos tudo isso e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje é o tema que eu acho que vai impactar muito a nossa vida. O tema de hoje, o tema de amanhã, o tema de sexta, o tema de sábado, são temas muito especiais. Eu falei ontem, vocês lembram, né? Eu disse ontem que se alguém tinha que faltar, era até ontem. Porque de hoje até sábado, você não pode faltar mais. E por isso, nós vamos entrar no tema de hoje. Você vai ver que eu não estava brincando, estava falando sério. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias. Zacarias está no Antigo Testamento. É um livro pequeno, faz parte de um bloco de livros que nós chamamos de profetas menores. Zacarias capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Esse tema, eu tenho certeza, será muito importante para nós e também para os internautas. Zacarias 3, do versículo 1 até o versículo 4. Eu vou esperar um pouquinho, porque esse livro não é aquele livro tão popular que todo mundo acha fácil. Então demora às vezes um pouquinho para localizar. É o penúltimo livro do Velho Testamento. Depois de Zacarias vem Malaquias e aí já vem Mateus. Já vem o Novo Testamento. Então Zacarias 3, do verso 1 até o verso 4. Quem achou, diga amém. Então já podemos ler. Diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Até aqui. Para a gente entender esse texto, eu queria dar assim rapidamente, ainda que bem pouco, um panorama sobre o livro de Zacarias. O livro de Zacarias foi escrito aproximadamente no ano 520 a.C. Esse livro é de natureza profética. Zacarias é um livro considerado profético. Mas Zacarias é um livro tão incrível que ele consegue ser um livro profético e ao mesmo tempo consegue ser um livro evangélico. Nós poderíamos dizer assim, vamos abrir a Bíblia no Apocalipse de Zacarias, estaria perfeito. Ou nós poderíamos dizer assim, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Zacarias, também estaria perfeito. Porque esse livro consegue navegar nas duas áreas. E você vai ver que esse capítulo 3 que eu escolhi para hoje, ele pode ser considerado o resumo da Bíblia. Se a Bíblia Sagrada não existisse, e existisse só Zacarias 3, de 1 a 4, seria suficiente para entender o plano de Deus. Então Zacarias 3, de 1 a 4, é um texto extremamente rico. Você vai ver. Você vai perceber. E um detalhe mais. O livro de Zacarias foi organizado de uma maneira diferente dos outros livros. Esse livro foi organizado por visões. As seções do livro são visões. Então você vai perceber que o livro é assim, é primeira visão, segunda visão, terceira visão, sabe assim? Por exemplo, o capítulo 3 que a gente leu é a quarta visão, na sequência
na organização do livro. Outra informação importante é que Zacarias é o nome do profeta e é o nome do livro. E antigamente, nos tempos bíblicos, quando a mamãe tinha um bebê, ganhava o seu bebezinho, ela normalmente colocava o nome no bebê com base no significado religioso do nome. Os nomes eram escolhidos assim com bastante critério, já pensando no significado daquele nome. Tinha uma mensagem espiritual naquele nome, entendeu? Nos dias de hoje, a gente já não segue mais isso, né? Muitas pessoas, quando colocam o nome no bebê, às vezes mistura, cria um nome que não existe, né? Pega um pedacinho do nome do pai, um pedacinho do nome da mãe, um pedacinho do vovô, da vovó, e cria um nome que não existia, e é uma forma de homenagear a família. Ok, está tudo muito bem. Mas nos tempos bíblicos, não. Nos tempos bíblicos era assim. Se dava o nome com base no significado religioso. E esse aqui recebeu o nome de Zacarias por causa do significado. Zacarias significa o Senhor lembra. Olha que interessante. Zacarias significa o Senhor lembra. Então o nome do profeta já é um sermão. Só o nome dele dá um sermão. Então Zacarias quer dizer o Senhor lembra. Em outras palavras, Deus não esqueceu de você. Deus sabe quem é você. Sabe tudo sobre você. Sabe o que você precisa. Sabe onde você mora, sabe quais são suas fraquezas, quais são suas virtudes, quais são os seus pontos positivos, quais são os negativos. Ele sabe o que é que incomoda você, ele sabe realmente o que você precisa para uma vida espiritual vitoriosa. Deus conhece você como de um jeito que nem você mesmo se conhece, entendeu? E esse Deus que conhece você, sabe tudo sobre você, sabe suas tendências, suas fraquezas, seus pecados, seus erros e tudo sobre você, ainda assim ama você, ainda assim perdoa você, ainda assim salva você. Zacarias significa que, apesar de tudo isso, o Senhor lembra de você. Então Zacarias é um nome forte e tem um significado forte, como vocês perceberam aí. E eu escolhi o capítulo 3, porque o capítulo 3, como eu disse, é um resumo da Bíblia. Mas a gente precisa entender bem o texto que a gente leu, para que a gente possa entender o significado. Então vamos ler outra vez o verso 1, apenas o verso 1. Veja, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Para um pouquinho aí. Deus mostrou a quem? Todo mundo comigo, atenção classe, interpretação de texto, ok? Vamos lá, diz o texto bíblico assim, ó. Deus mostrou a quem? Muito bem, Deus mostrou a Zacarias, o sumo sacerdote, qual é o nome dele? Ok, então veja, Zacarias tem uma visão, e nessa visão ele vê um tal de Josué, que é um sumo sacerdote. Aí ele vê o sumo sacerdote, e o texto continua dizendo assim, que Josué estava diante do anjo do Senhor, na visão. E diz assim, e Satanás estava à mão direita do sumo sacerdote Josué, para se lhe opor, para acusar Josué. Olha que visão esquisita. Imagina isso. Imagina você ter uma visão, onde você, na visão, tem uma imagem de intercessão, de santuário, entendeu? De juízo. E aí você vê o sumo sacerdote intercedendo pelo povo, e do lado direito do sumo sacerdote está Satanás. Muito estranho, né? Bom, vamos lá. Atenção pessoal da internet e os irmãos que estão aqui. Vamos lá. Josué aparece aqui como sumo sacerdote. Quem já estudou sobre o santuário vai lembrar e absorver com mais facilidade. Quem não estudou ainda vai entender também, porque eu vou dar uma pinceladazinha. Antigamente no Velho Testamento tinha um santuário. O santuário era uma tenda portátil, que eles montavam e desmontavam no deserto, enquanto o povo de Israel caminhava pelo deserto. Esse santuário tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo entrava o sacerdote todo dia, 2 vezes por dia. E no santíssimo entrava o sumo sacerdote, 1 vez por ano, que era o tal do Yom Kippur. O dia do Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão, o dia da graça, o dia da misericórdia. Ok? Então o sumo sacerdote entrava no santíssimo 1 vez por ano, certo? E quando ele entrava lá, Deus se manifestava no santíssimo e Deus perdoava os pecados do povo, pecados cometidos durante o ano todo.
E aí Deus perdoava e eles então viravam a página e começava mais um ano e todo o processo de novo e tal. Eu não estou entrando no assunto do sacrifício de cordeiros, não estou entrando nesse assunto, apenas destacando que no lugar santo entrava o sacerdote e no santíssimo o sumo sacerdote que intercedia pelo povo diante de Deus para Deus perdoar os pecados das pessoas. Ok? Então, a partir dessa doutrina bíblica, vem a visão de Zacarias. Zacarias tem uma visão e ele vê essa imagem que ele tem, é a imagem de um santuário, de um juízo, de um processo de intercessão. Por isso que ele vê o sumo sacerdote Josué, e o sumo sacerdote Josué estava numa cena de intercessão, na visão, ok? Estava intercedendo. Só que enquanto o sumo sacerdote Josué intercedia pelo povo, do lado direito dele estava Satanás. Isso é estranho, muito estranho, porque a cena é de juízo, a cena é de intercessão, a cena é de santuário, a cena é sagrada, a cena é muito espiritual. E o que o Satanás está fazendo nessa cena? O que o inimigo foi fazer lá? Se a cena é do santuário, é de intercessão, é de juízo, é de santuário, é sagrado. Isso não é lugar para Satanás não, rapaz. Entendeu ou não? Por exemplo, isso aqui é uma igreja ou não é? Fala comigo, é uma igreja ou não é? Então, Satanás pode entrar aqui? Você vê que é uma pergunta assim que você responde de bate-pronto, mas depois você começa a pensar e fala, peraí. Você entende ou não? Você acha que você pode estar orando e durante a oração o diabo pode perturbar você? Onde nós estamos chegando, hein? Olha onde estamos chegando. Então o sumo sacerdote Josué estava o quê? Intercedendo pelo povo. Quem estava do lado direito dele? Satanás. Fazendo o que aí, ô Satanás? Entendeu ou não? E atenção, aqui tem uma outra coisa importante. Escutem bem isso. Quando a Bíblia usa a expressão lado direito, mão direita, porque tem esse negócio da direita e da esquerda. Primeiro, não tem nada a ver com política, ok? Já vamos resolver esse assunto logo agora. Eu sei que nas últimas eleições e até agora tem esse negócio da direita e da esquerda e o pessoal usa a Bíblia, dá uma forçada de barra, né? Tira o texto do contexto, dá uma puxada para cá, uma puxada para lá. Já vou adiantar para vocês, esse assunto de direita e esquerda na Bíblia não tem nada a ver com política, absolutamente nada. Absolutamente nada. Só que a Bíblia, quando fala lado direito, mão direita, ou só a palavra direita, é uma figura de linguagem para se referir a Jesus, dizendo, esse lugar pertence a Jesus. Dá para entender assim? Veja, esse lugar pertence a Jesus. Então, quando você fala mão direita ou lado direito, é o lugar, é o lado, é a posição que pertence a Jesus. Então, nesta cena que aparece na visão, quem é que está do lado direito? É Satanás. Mas o lado direito pertence a quem? A Jesus. Então, Satanás está no lugar que é de quem? De Jesus. E as coisas vão ficando mais graves, bem mais graves. Porque o inimigo aparece aqui no local, no lado, na posição que é de Jesus. E isso é muito sério. A pergunta é, o que o Satanás está fazendo no lugar que pertence a Jesus? E outra, o que ele está fazendo numa cena de juízo? O que ele está fazendo numa cena de intercessão, que é tão solene, tão sagrado? Quer ver uma coisa? O nosso casamento, o casamento em geral, pertence a quem? Não é a Deus? Não é Deus o autor do casamento? É. O que o Satanás quer fazer? Se meter no casamento, é ou não é? Não é dele, mas ele quer se meter. A família pertence a quem? A Deus. Não foi Deus que criou a família? Sim, foi. O que o diabo quer fazer? Se meter na família e complicar a vida da família. A nossa vida pertence a quem? A Jesus. E o que o diabo quer fazer? Dominar a nossa vida. O lado direito pertence a quem? A Jesus. E quem está lá? O Satanás. Satanás sempre quis ocupar o lugar de Jesus. Escuta isso. Isso aqui eu vou sentar no meu banquinho do Chega Mais Perto. Olha só. Olhem por favor, presta atenção. Na Bíblia, quem é o leão da tribo de Judá?
Está fraco. Quem é o leão da tribo de Judá? Tá, mas quem é que anda em derredor bramando como leão procurando alguém para devorar? Satanás. É leão do mesmo jeito. Leão é usado para Jesus e usado para Satanás. Jesus é o leão da tribo de Judá e o Satanás anda em derredor bramando como leão procurando pessoas para devorar. Você viu? Mas é leão. Quer ver outra? Na opinião de vocês, quem é a brilhante estrela da manhã? Jesus. Mas me explica aí, Isaías 14, de 12 a 14, que diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, lancei-te por terra, diante dos reis te pus para que te contemple. Quem é esse camarada aí? É o Satanás. Então o Satanás é chamado também de estrela da manhã. Isso só para dar 2 exemplos. Tem mais, mas só 2. Então você vê que o inimigo sempre está tentando ocupar o lugar que é de Jesus, sempre. Quer ver outra coisa? Essa aqui provoca um terremoto. Se preparem, lá vai um terremotozinho apocalíptico. Quer ver? Escutem isso. Deus enviou Jesus aqui à terra, certo? O diabo enviou a besta. Vai pegando análise aí. Vou repetir. Deus envia Jesus. O diabo envia a besta. Jesus é ferido de morte na cruz. A besta é golpeada de morte. É só ler Apocalipse 13. Jesus é ferido de morte, mas ressuscita. A ferida mortal da besta seria curada. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. E o Apocalipse diz que toda a terra se maravilhará seguindo a besta. Em outras palavras, Satanás tentando ocupar o lugar de Cristo. Sempre assim. Vê como faz sentido Zacarias 3? Sentido que eu digo no contexto geral da Bíblia. Então, o sumo sacerdote Josué está intercedendo pelo povo. Que povo? O povo de Israel. Qual era o contexto aqui de Zacarias 3? Era o cativeiro babilônico. O povo estava saindo do cativeiro e Josué aparece na intercessão. Esse é o contexto. E aí, do lado direito do sumo sacerdote, está o Satanás. Perturbando, acusando. Aí vem uma pergunta. Como é que o Satanás pode, primeiro, ter a ousadia, a petulância, de ficar no lugar que é de Jesus? Primeira coisa. Segunda coisa, como é que pode o inimigo estar presente numa cena tremendamente religiosa e espiritual? Então, cuidado. Não é porque somos religiosos, não é porque somos cristãos, não é porque temos a Bíblia, não é porque estamos aqui, que estamos imunes. O inimigo anda em derredor, bramando como leão, procurando pessoas para devorar. Se ele conseguiu derrubar 1/3 dos anjos, que eram perfeitos, se ele conseguiu derrubar Adão e Eva, que eram perfeitos, então você imagina que nós que não somos perfeitos, somos presas mais fáceis. E por isso temos que vigiar e orar o tempo todo. O tempo todo. Agora tem uma pergunta. Por que o Satanás foi aparecer naquele lado direito lá, hein? De acordo com Zacarias aqui. O que aconteceu? O que aconteceu para ele estar ali? Vamos ver por quê. Zacarias 3, verso 3. Zacarias 3, verso 3. Fiquem sempre com Zacarias, que a gente vai sempre citar os textos. Zacarias 3, verso 3, diz assim. Ora, Josué estava trajado de vestes o quê? Como estavam as vestes dele? Sujas. Ora, Josué estava trajado de vestes sujas e estava diante do anjo do Senhor. Aí está o ponto. Atenção. Satanás olhou para Josué assim, ó. Josué estava orando, intercedendo, não é? Fazendo intercessão. Satanás olha e diz assim: você é sumo sacerdote, é? Você está orando pelo povo, está?
Você é ancião da igreja? Você é pastor da igreja? Você é membro da igreja? Está orando pelas pessoas, não está? Está pregando, está cantando, está orando, está intercedendo pelo povo, é isso aí, Josué? Olha para você, Josué. Olha para você. Você está sujo, rapaz. Suas vestes estão sujas. Você não é digno de fazer isso. Você não pode interceder pelas pessoas. Você nem sumo sacerdote pode ser. O que você está fazendo? Você não é digno. Você não pode, está vendo? Você está sujo. As suas vestes estão sujas. Você não pode fazer o que você está fazendo. E aí o diabo vem para se opor, para acusar, para dizer para Josué, não faça mais isso, para de fazer isso. Porque as vestes estavam sujas. Irmãos, vamos ser bem sinceros. Nós somos pecadores? Você reconhece que você é pecador? Eu sou o primeiro da fila. Todos somos pecadores. Então, de alguma maneira, nós temos alguma sujeira. Porque nós somos pecadores. Não estou dizendo que você é uma pessoa má, que sai por aí fazendo coisa errada, não é isso. Mas nós temos uma natureza pecaminosa e por isso nós temos, de alguma maneira, vestes sujas também. Está certo? Então, o inimigo faz conosco o que ele fez com Josué na visão. O inimigo olha para as pessoas e diz assim, está fazendo o que na igreja? A igreja não é para você, rapaz. Você já foi longe demais. Você já fez tanta coisa que não deveria fazer. E agora está aqui na igreja com a Bíblia na mão. Achando que é o quê? Pensa que eu não conheço você? Eu sei que você fez. Ontem você fez. Hoje você fez. E você está aqui na igreja, está pensando o quê? Eu conheço tua sujeira. Eu conheço teus problemas. Eu conheço os teus pecados. E você não pode frequentar a igreja. Vai embora daqui. Vai embora daqui, a igreja não é para você, entendeu? E cantar lá na frente nem pensar, pregar então nem pensar, ajudar em alguma coisa nem pensar, você não é digno, você não pode, vai embora daqui, você é pecador, você fez isso, você fez aquilo. E o diabo aponta seus defeitos, suas falhas, seus pecados, põe o dedo na ferida e diz assim, você está sujo e você não pode estar aqui na igreja, vai embora da igreja. Quantas pessoas estiveram aqui e não estão mais. Sabem por quê? Porque elas se consideram exatamente assim. Não sou digna de estar aqui. Não é assim? Não consigo manter o padrão de vocês. Eu não consigo. Então eu não sou hipócrita. Quer saber? Não vou ficar aqui porque eu não quero demonstrar uma coisa e ser outra. Então Satanás vem com essa artilharia pesada. Entendeu ou não? Artilharia pesada. E fala assim, você não pode estar aqui. Vai embora daqui. E quantas são as pessoas que vão embora e não voltam nunca mais? Mas sabe o que Jesus diz? Jesus diz uma coisa diferente. Veja o que Jesus diz. Zacarias 3, verso 2. Zacarias 3, verso 2. Olha o que Jesus diz. Esse texto é extraordinário. Ele fala assim, ó. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor te repreende, ele que escolheu a Jerusalém, te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O que Deus fez nesse caso? Repreendeu Satanás. Porque essa estratégia de Satanás está errada. O que ele está dizendo está errado. E nós muitas vezes caímos nessa armadilha de que para estar aqui, temos que estar no nível X para poder estar aqui. Muitos pensam isso, sabia disso? Muitos pensam assim. E tem gente que fala assim, não vou me batizar porque eu não estou preparado. Eu não vou agora porque eu não estou preparado. Eu não posso ir para a igreja porque eu não estou preparado. E a gente tem esse negócio do estar preparado e tal, e fica muitas vezes postergando por causa disso. Enquanto Satanás fala assim, ó, você é uma pessoa suja, você é pecadora, você fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Enquanto o diabo apresenta a tua lista e as acusações para você, sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, você é pecador? Então vinde a mim. Você está sujo? Vinde a mim. Você fuma? Vinde a mim. Você bebe? Vinde a mim. Você usa drogas? Vinde a mim. Você tem pouca fé? Vinde a mim. Não tem fé nenhuma? Vinde a mim. Você é adventista? Vinde a mim. É católico? Vinde a mim. É espírita? Vinde a mim. É agnóstico? Vinde a mim. É ateu? Vinde a mim. É judeu? Vinde a mim. É pentecostal? Vinde a mim. É o que? Tradicional? Vinde a mim. Quem é você? Freira? Vinde a mim. É padre? Vinde a mim. É pastor? Vinde a mim. Quem é você? É homem? Vinde a mim. É mulher? Vinde a mim. É homossexual? Vinde a mim. Quem é você? Vinde a mim. Vinde a mim. Você que é pecador.
você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, você que tem mancha, você que não consegue, você que está perdido, você que está chorando, humilhado, derrotado, vinde a mim e eu te aliviarei. É Jesus que fala isso. Jesus fala assim: vem a mim os pecadores, eu perdoo você, eu te dou um novo coração, eu curo você, eu liberto você, eu salvo você. Sabe por que é assim? Porque ninguém consegue se purificar primeiro para ir a Jesus, sabia? Ninguém consegue resolver os seus problemas espirituais para depois vir aqui. Você sabe, nenhuma pessoa se cura primeiro para depois procurar o médico. Ninguém faz isso. Você não tem como se curar primeiro para depois ir ao médico. Você não pode chegar lá no médico e falar: e aí, doutor, estou aqui, vim aqui falar com o senhor, e qual o seu problema? Não, nenhum, não tenho nada. Ok, então vai embora para casa, não tem nada. Entendeu? E nós temos essa mania, a gente acha que tem que se purificar primeiro para depois se entregar a Jesus. Isso é um engodo, isso é uma armadilha. Como dizem em espanhol, isso é uma trampa, hermanos. Uma trampa del diablo. Porque no texto de Zacarias está muito claro. O sumo sacerdote Josué estava com as vestes sujas. O diabo vê, percebe e vem aqui e diz assim: você não pode ser sumo sacerdote. Você não pode interceder. Você não pode fazer isso. E quantas pessoas dizem assim. Uma vez, eu estava num lugar dando um treinamento. Era uma aula de missão. Estava falando sobre missão. E tinha muita gente nesse curso. E quando eu estava explicando como falar de Jesus para as pessoas, como evangelizar, uma senhora muito sincera levantou a mão e fez uma pergunta. E disse assim: eu não posso falar de Jesus para as pessoas. Eu não posso evangelizar. Eu disse: por que não, irmã? Disse: porque meu marido não é da igreja. Meus filhos estão afastados da igreja. Meus filhos são todos rebeldes. Conhecem tudo, mas são rebeldes. Então eu não tenho cara, nem coragem de falar de Deus para os outros, sendo que os meus filhos estão longe dos caminhos de Deus. Veja, o que ela falou faz sentido, não faz? Faz sentido, mas não está certo. Faz sentido, mas está errado. Sabe por quê? Eu respondi a ela, falei: irmã, vou te responder. Deus é o pai de todo ser humano pela criação, não teologicamente falando, mas pela criação. Sim, Deus é o pai de todo mundo. Todo ser humano foi criado por Deus, sim ou não? Sim. Eu disse, as pessoas criadas por Deus são só as pessoas, entre aspas, boas? Não. Todos os seres humanos. Tá, então se pela criação todo mundo é filho de Deus, então Deus tem filho que é usuário de drogas. Deus tem filha que é prostituta. Deus tem filho que é corrupto. Deus tem outro que é transgressor de outros mandamentos. Ou seja, todo mundo que está aí, pela criação, é filho de Deus. Então Deus vai olhar para todo mundo e vai dizer assim: pessoal, eu fracassei, entendeu? Eu fracassei, eu tenho filhos rebeldes e sabe, eu não tenho cara para ser Deus. Entendeu? Eu vou deixar de ser Deus, estou abandonando isso, beleza? Porque eu tenho filho que é rebelde. Meu filho é rebelde, minha filha é isso aqui, outro filho é não sei o que e tal. Então, quer saber? Eu vou deixar de ser Deus porque eu não tenho condições de ser Deus. Eu disse: irmã, Deus faz isso? Eu disse: não. E por que a senhora então vai fazer isso? Veja, irmã, a senhora está sendo sincera. Eu admiro a sua sinceridade. Parabéns pela sinceridade. Mas quer saber o que a senhora tem que fazer? Pregue de Jesus para as pessoas. E um dia os seus filhos vão voltar para Jesus. É ou não é assim, minha gente? É assim. Eu falei: sabe o que Deus fez? Tem um dos filhos rebeldes, sabe o que Deus fez? Deus falou assim: quer saber? Eu vou resgatar meus filhos. E se preciso for, eu morro por eles. E foi o que ele fez. Morreu por nós. É assim que funciona. Então, meus irmãos, vejam que às vezes as coisas estão vindo por um caminho tortuoso e errado.
O inimigo, ele vem para apontar os defeitos de Josué, ele vem para apontar os seus defeitos, os seus erros, as suas falhas, as suas transgressões. Sabe para quê? Para você ir embora daqui, para você não frequentar a igreja. Venha para a igreja do jeito que você é. Olhe para mim. Olhe, não importa o que você já fez. Venha para Jesus do jeito que você está. Pode vir, sem medo nenhum, pode vir. E é aqui que Jesus vai curar você. É aqui que Jesus vai libertar você. É exatamente isso que a Bíblia diz. Se você observou aqui a sequência, você viu que Jesus repreendeu Satanás aqui, não foi? O Senhor te repreende, ó Satanás, não foi? Repreendeu Satanás. Olha a sequência é assim. Primeiro passo, venha a mim. Os que estão com manchas, sujeiras, venha a mim todos os pecadores, disse Jesus. Então, você tem as suas manchas, as suas sujeiras, vá a Jesus. Esse é o primeiro passo. Vá do jeito que você é. Segundo passo, Jesus te recebe, te aceita, te perdoa e te dá mais uma chance. Aí, Jesus fala assim, agora fica comigo. Não me abandone, fica comigo. E deixa que de Satanás cuido eu. Então, Jesus vai lá e repreende Satanás. E expulsa Satanás. E aqui uma outra lição importante. A sua luta e a minha não é diretamente você com Satanás. Vamos desmistificar isso. A sua luta e a minha não é você diretamente com Satanás. Tipo assim, aí Satanás, sou adventista, rapaz. Tenho fé, estudo a Bíblia, faço oração, pode vir. Não faça isso. A sua luta não é você com Satanás. Porque você não pode vencer Satanás. Você não pode. Você é pecador. Ele vai enganar você. Ele vai enrolar você. Ele vai derrubar você. Sabe qual é a nossa luta? A nossa luta é para estar aos pés de Cristo. A nossa luta é para ler a Bíblia todo dia. A nossa luta é para orar todo dia. A nossa luta é para estar na presença de Deus todos os dias. Diga amém, irmãos. Essa é a nossa luta. Então, se você e eu estamos ali em Jesus o tempo todo, estamos aqui com Jesus, em oração com Ele, com Jesus, nossa luta é estar com Jesus. Jesus protege você, cuida de você, ampara você, cuida de você, e só tem um que expulsa Satanás. Só tem um capaz de expulsar Satanás. É o Senhor Jesus. É o sangue de Jesus. É a graça de Deus que faz isso. Deu para entender ou não? Então, você fique com Jesus, anda com Ele, e a vitória é certa. E a vitória é certa. É assim que a Bíblia está dizendo. Veja que Josué foi, intercedeu e tal, e Jesus veio e repreendeu Satanás. Então, primeiro passo, venha como você está. Segundo passo, Jesus fala assim, fica comigo, Jesus perdoa você, te dá uma nova chance, te dá a bênção, recebe você. Em seguida, Jesus expulsa Satanás, repreende o inimigo, manda ele embora, e aí vem o último passo. Sabe qual é o último passo? É o verso 4. O verso 4. Esse é o último passo na sequência aqui. Diz assim, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos, está fraco, finos? Trajes. Você viu que a troca da roupa é o último passo aí da sequência. Por quê? Porque Deus não diz assim, para você vir a mim, primeiro se purifica, troca sua veste, faz tudo, depois vem a mim. Jesus não fala assim. Ele fala assim, vem a mim do jeito que você está. Eu recebo você, eu perdoo você, eu salvo você. Eu afasto o inimigo da sua vida, expulso o mal. E agora vamos trocar as vestes. Esse foi o princípio daquela mulher pecadora que eu preguei aqui no domingo passado de manhã. Quem estava aqui lembra que eu falei do Sinai, do Calvário e citei Jesus escrevendo na areia. Quem estava aqui vai lembrar desse sermão.
Pois bem, o que Jesus fez com aquela mulher? Jesus a recebeu como prostituta. Ela era uma prostituta. E Jesus a recebeu, ela ainda era uma prostituta. E Jesus, depois que a recebeu, disse: eu também não te condeno. E depois disse: agora vai e não peques mais. É a troca das vestes. É a troca das vestes, do verso 4 aqui. Esse princípio é o princípio do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele sai de casa, ele gasta tudo, se atrapalha, se complica, se suja, é ou não é? Se mancha, faz um monte de coisas erradas, é ou não é? E um dia ele se arrepende e volta. Quando ele volta sujo, ele volta machucado, ele volta ferido, ele volta na sua pior versão. O que o pai faz? O pai não fala assim: calma aí, calma, não é assim não vai entrar aqui não. Calma aí, fica aí, rapaz. Primeiro nós vamos analisar você, para ver se você pode entrar aqui ou não. Me fala tudo o que você fez. O pai não fez isso. Sabe o que o pai fez? O filho veio do jeito que veio, sujo, fedendo a pecado, do jeitão que veio, lá do chiqueiro dos porcos. O pai simplesmente abriu os braços e falou: bem-vindo, meu filho. Lhe deu um abraço, lhe deu um beijo e falou assim: filho, bem-vindo de volta. Bem-vindo de volta. Depois que o pai recebeu o filho, acolheu o filho, deu a inclusão, fez o trabalho de inclusão do filho. Depois de tudo isso, aí o pai diz o quê? Agora leva meu filho para tomar um banho, trocar a roupa, põe o anel no dedo, mata o boi e faz a festa. Mas primeiro ele foi recebido, ele foi aceito, ele foi abençoado, ele foi perdoado. Aí vai tomar uma ducha, aí troca de roupa, aí se arruma e aí começa a festa. Percebeu que é o princípio de Zacarias? É o princípio que estamos mostrando aqui hoje. E esse também é o princípio de Adão e Eva. Você lembra da história de Adão e Eva, não lembra? Adão e Eva pecaram, né? Pecaram. E depois que eles pecaram, perceberam que estavam nus. A nudez de Adão e Eva não era só física, era uma nudez também de alma. Era uma nudez espiritual. E eles se afastaram de Deus, fugiram de Deus, porque estavam nus e porque pecaram. Deus foi atrás deles. E quando Deus os encontra, Deus percebe que eles estavam nus, envergonhados e com medo de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus perdoou Adão e Eva. E depois matou um cordeiro. Tirou a pele do cordeiro. E o próprio Deus confeccionou roupas para Adão e Eva. E depois que Deus confeccionou as roupas para os dois, de pele de cordeiro, alto nível. Aí Deus mesmo foi lá e trocou as vestes deles. Eu gosto de analisar a Bíblia nas suas entrelinhas, nos seus detalhes. Por que Deus não pediu para um anjo fazer isso? Deus poderia chamar um anjo e falar assim: aí, troca as vestes deles, eu não vou tocar nesses caras aí não. São pecadores, me causaram um problema, nem vou tocar neles para não me contaminar. Pega um anjo aí, vai lá, resolve aí para mim. Você sabe que quando tem uma pessoa na sua casa que exige cuidados especiais, seja pela idade, ou por uma doença, ou por uma limitação, ou por algum problema que seja, e você tem que trocar a roupa da pessoa, sabe? Dar banho nela, entendeu? Trocar fralda, dar comida na boca, fazer as unhas, cortar o cabelo. Todo esse processo, todo esse cuidado. Sabe que a gente pode contratar uma pessoa para fazer isso? Claro que pode. Você pode contratar um enfermeiro, um médico, um profissional, óbvio, está tudo bem. Mas vamos ser sinceros, quando você mesmo coloca a mão na massa para fazer o serviço, é diferente ou não é? É diferente. Porque uma coisa é você pedir para o outro fazer, também pode, está tudo bem. Mas quando você mesmo coloca a mão, troca a roupa, dá comida, corta o cabelo, faz as unhas, troca a fralda, faz a higiene da pessoa, é algo muito íntimo, não é? Tem uma conexão muito forte, não tem? É muito forte isso. Deus fez isso. Deus foi onde estava Adão e Eva. Deus perdoou Adão e Eva. Deus matou o cordeiro. Deus tirou a pele do cordeiro. Fez uma roupa para cada um.
Depois Deus tirou aquela roupa de folhas de árvores que eles tinham. E Deus troca as vestes deles. E Deus mesmo os vestiu. Deus os vestiu. É forte isso, não é? Esse é o princípio de Zacarias 3. Depois de uma sequência mostrando a graça, o perdão, a misericórdia, aí Deus fala assim, agora vamos trocar as vestes. E Deus troca as vestes aí. E concede vestes novas. Eu gosto da expressão em espanhol aqui para esse texto. Em espanhol, no português fala assim, finos trajes e tal. Mas em espanhol fala roupa de gala. Eu acho mais chique. E acho mais contundente. É a mesma coisa, mas assim, só eu acho que é mais interessante. Deus faz isso que está aqui em Zacarias 3. E o que significa essa roupa? Claro, não é a roupa literal, óbvio. É o coração. A sujeira está no coração. Deus quer trocar o nosso coração. Deus quer fazer um milagre em nosso coração. É isso que Ele quer fazer. Por isso que o texto é bem claro nesse sentido. Primeiro Deus recebe, Deus perdoa, Deus abraça, Deus salva, repreende o Satanás. E depois Deus diz, agora vamos trocar as vestes. E então Deus troca as vestes. Há momentos na vida em que a gente se sente tão mal, que às vezes a pessoa vive um conflito tão terrível, e que ninguém imagina o conflito que ela está vivendo. Cada pessoa é um universo à parte. O que é fácil para um não é fácil para outro. O que é tranquilo para um é um drama para o outro. Às vezes você olha para o outro e fala assim, por que não resolve logo isso? Talvez para você seja fácil, para o outro não. Existem situações na vida das pessoas que prende as pessoas, que aprisiona as pessoas, que coloca a pessoa num cativeiro, sabe? Existem situações aqui na cabeça, dos pensamentos, que travam uma pessoa. E cada caso é um caso. Mas o fato é que o nosso Deus é o mesmo. Deus conhece você, sabe? Ele sabe onde está a sua mancha, a sua sujeira, os seus pecados e as suas fraquezas. E Jesus conhece você profundamente. Eu sei que dá vergonha às vezes. Você fala assim, não, eu fiz coisas que eu tenho vergonha. Dá vergonha de vir à igreja. Eu entendo isso. Dá vergonha de participar de um culto. Dá vergonha de pegar uma Bíblia, sair de casa e vir aqui. E isso muitas vezes é só da cabeça da gente. Muitas vezes. E a gente fica preso nesse mundo das emoções, do psicológico. E a gente não avança. E o inimigo pisa em cima e diz assim, é isso aí, você não vai conseguir. Não vai dar certo. E muitas vezes você passa a vida inteira e não avança. Não quebra essa barreira. Não rompe essa algema. Não rompe essa corrente. E você fica preso, amarrado. E não dá um passo a mais. Essa noite Deus está aqui. E o Deus que está aqui é o seu Deus. Entendeu? Ninguém tem nada a ver com a sua vida. Então não se preocupe com as pessoas. Apenas vá a Jesus e se entrega a Ele. Só isso. Fica com Ele. Mesmo que as pessoas não entendam você. Mesmo que as pessoas critiquem você. Mesmo que as pessoas humilhem você. Mesmo que você se sinta mal muitas vezes. Ainda assim, vá a Jesus. Todas as pessoas na Bíblia que foram a Jesus, todas foram do jeito que estavam. O paralítico, quando encontrou-se com Jesus, ainda era paralítico.
O leproso, quando adorou Jesus, ainda era leproso. O cego, quando clamou a Jesus, ainda era cego. A prostituta, quando foi a Jesus, ainda era prostituta. O doutor Nicodemos, quando foi a Jesus, estava perdidaço. Todos eles, não tem um que tenha ido a Jesus e que não estava com nenhum problema. Todos estavam. E foram do jeito que estavam. E foi Jesus quem os recebeu como eles eram. E foi Jesus quem os transformou. E foi Jesus quem dignificou essas pessoas. E foi Jesus quem as resgatou. E o céu vai ser lindo por causa disso. Porque o céu vai ser totalmente cheio de pessoas que viveram dramas por causa do pecado, mas que foram alcançadas, perdoadas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Isso é maravilhoso, é extraordinário. E por isso eu queria ler o último texto da Bíblia hoje com vocês. Abram suas Bíblias e vamos ler o último texto hoje. Apocalipse 3, verso 20. Ouçam esse texto que é tão conhecido, mas que hoje vai fazer um sentido especial para nós. Apocalipse 3, verso 20, diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Você acha a mensagem desse texto positiva ou negativa? Aqui tem um aspecto extremamente positivo, mas tem um ponto que é bem negativo e preocupante. O texto fala assim: eis que estou à porta e bato. Você sabe que quem bate está fora, não é? Se a pessoa já entrou, não precisa bater. Mas se está batendo, é porque ainda está lá fora. E essa é a maior tragédia humana. Deixar Jesus do lado de fora. Isso é ruim. Não deixe Jesus do lado de fora. Mas o que é que tem de positivo aqui? É que mesmo estando lá fora, ele não para de bater. Amém? Ele não para de bater. Ele continua batendo. E sabe até quando ele vai bater? Até o seu último suspiro. Até a sua última respiração. Ele vai bater. Essa noite, com essa meditação, ele bateu fortemente na porta de cada coração. E Jesus fala assim: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta só ouvir, tem que abrir a porta. Temos que ouvir a voz dele e abrir a porta. Ele diz assim: aí eu entrarei em sua vida, em sua casa, e cearemos juntos. Vamos ser íntimos. Quando Jesus entra no coração de uma pessoa, ele purifica a vida dessa pessoa. Quando Jesus entra no coração da gente, ele purifica a vida da gente. Já recebeu alguém na sua casa e você teve o cuidado de deixar a pessoa só na sala?
Você não queria que fosse até o quarto. E nem em toda a casa. Só, quem sabe, a sala, talvez o banheiro que a pessoa vai usar, e talvez a cozinha. Mas tem partes da casa que a gente não quer que a visita veja. É uma exposição, não é? Na vida cristã acontece algo parecido. Nós queremos Jesus só até a sala. Não queremos que Ele mexa em outras coisas. Eu quero Jesus para me abençoar, mas Ele não pode ver minhas redes sociais. Ele não pode ver aquele cantinho da minha vida, porque ali eu tenho um pecado de estimação, que está guardadinho ali. E ali eu não quero que Jesus entre. Eu quero Jesus, mas eu quero Jesus do meu jeito. E essa é uma tragédia. No céu nós vamos ter surpresas. Pessoas que nós achávamos que iam para os céus, poderão não ir. E pessoas que nós achávamos que não iriam, poderão ir. Porque o coração de uma pessoa, só Deus conhece. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Jesus está dizendo assim, deixa eu tomar o controle da sua vida. Me deixa entrar na sua vida completamente. Se Jesus entrar na sua vida completamente, não haverá espaço por Satanás. Não haverá. É que no fundo nós queremos administrar a situação. A gente fala assim, Jesus, eu quero você, mas quem dirige o carro sou eu. Senta aqui no carona. Eu que vou dirigir o carro. Eu quero ver você sentar no carona e dar o volante para Jesus. Porque isso é difícil. É difícil para mim, é difícil para você. Mas nós precisamos romper essa barreira. Precisamos romper essa barreira. Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Deixa Jesus entrar. Pode ser? Pode ser? Amém? Uma vez um rapaz falou assim, Jesus, é o seguinte, pode entrar, eu não consigo dar meu coração, eu não consigo dar, então eu te autorizo a entrar assim mesmo, pode entrar. Achei legal isso. Jesus não invade, Ele só entra se você permitir. Então, vem cá. Quando eu fizer um apelo para batismo, não diga assim, eu não posso. Não diga assim, não estou preparado. Não diga assim, não, isso não é para mim. Não tente você querer administrar as coisas. Deixa Deus fazer isso. Se joga nos braços dele. Quer ver uma coisa interessante que eu aprendi? Quem construiu a arca? Tá fraco. Quem construiu a arca? Noé. Mas quem deu a planta? Ele construiu a arca, mas Deus deu o projeto. Certo? 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 E por que Deus não falou assim, ô Noé, construa a arca e cria o projeto você também? Se Noé tivesse feito o projeto, ele colocaria leme. E o bicho ia grudar no leme. E aí a tragédia ia ser terrível. Entendeu, irmã? Entendeu, maestro? O que Deus fez, o maestro? Deus falou assim, Noé, faça a arca. Mas faça no meu projeto. Eu te dou o projeto pronto. No projeto de Deus a arca não tinha? Tá fraco, não tinha? Leme.
Por quê? Aí, por quê? Perfeito, perfeito. A arca não tinha leme. O que Deus estava dizendo para Noé? Eu vou dirigir. Eu vou pilotar. Não é você. Entendeu? Pegou? Eu vou pilotar. E esse é um princípio. Dá para deixar Deus dirigir? Se eu chamar você para batizar, você vai aceitar? Ou vai ficar agarrado no volante aí? É porque tem que ser prático, não adianta ficar só na teoria também, né? Tem que ser prático. Guarda uma frase que eu vou dizer para você. Tenta decorar, se esquecer, pega depois na internet. Está gravado. Olha a frase. Essa frase já falei, vou repetir. Já foi dita, vou repetir. Preste atenção, por favor. Maestro, bem emocionante. Esse maestro é fera. Isso, bem emocionante. Ó, é assim, ó. Quando você aceita Jesus, Ele tira você da lama. Quando você anda com Jesus, Ele tira a lama de você.